Olá, meu nome é Cláudia Herber e este é o podcast Olhos no Mar. Esse é o nosso terceiro episódio e hoje vamos embarcar nas histórias de Andréa Cordeiro, bióloga e observadora de cetáceos há mais de 25 anos. Olá, Andréia. É uma honra ter você aqui no nosso podcast e conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. Por favor, compartilhe com os nossos ouvintes quem você é e onde você está no momento. Bom dia, Cláudia. É um prazer estar aqui junto a você, também ao pessoal que está ouvindo a gente. Então, meu nome completo é Andréa da Silva Cordeiro, sou formada em Ciências Biológicas pela Universidade de Santa Úrsula e também realizei o mestrado em Biologia Animal pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Iniciei minha experiência com mamíferos marinhos em 1994 e também embarcada no mesmo ano. Comecei a ingressar no mercado de óleo e gás, petróleo e gás, né, em 2006, e atualmente tenho trabalhado em navios sísmicos, né, e de pesquisa científica também. Nossa, 1994 é muito tempo. Eu acho que você tem muita história para contar. E conta então para gente como é que foram os seus primeiros dias como observadora de mamíferos marinhos e como a sua carreira tem modificado ao longo do tempo. Então, quando eu comecei, como eu falei para você, em 1994, durante esse período trabalhei junto ao projeto Mamíferos Marinhos do Rio de Janeiro, projeto ao qual eu formei junto com mais dois biólogos, o Sérgio Moreira e também com a Sandra Oliveira. A gente iniciou esse trabalho em Barra de Guaratiba, no Grande Rio, e em Sepetiba. Nesses locais, a gente fazia não só realizações de embarque periódicos, né, mas como também fazíamos coletas de ossada, que nós encontrávamos ao longo do litoral, e também participarmos juntos à comunidade do Grande Rio, de Guaratiba e de Sepetiba, realizando trabalho de educação ambiental, junto às escolas, aos moradores. E durante esse período, um pouco antes, né, eu realizei trabalho de embarque junto ao Projeto Cetáceos, dirigido pela Renata Ramos. Durante esse período, eu estava como estagiária. Logo na sequência, então, eu entrei no projeto Mamíferos Marinhos. E durante todo esse tempo, eu comecei a pensar, não, está na hora de eu crescer um pouco mais, realizar outras coisas, e decidimos, cada membro da equipe, realizar um mestrado. Né? Então, eu fui para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, lá comecei a realizar meu mestrado para conhecer um pouco mais as minhas atividades embarcadas, sendo convidada pela primeira vez pelo profissional José Valci, da empresa Engel. E foi muito bom começar a realizar esse trabalho, para mim foi uma experiência bem nova, o que me fez conhecer profissionais do mundo todo e ter experiência exatamente nesse mercado de petróleo e gás. E durante esse período, eu não tinha conhecimento nenhum do inglês, né? E é um instrumento muito importante para você trabalhar a bordo dessas embarcações, né? Então, eu pensei direitinho, e em 2007, eu realizei meu primeiro intercâmbio no Canadá, com a intenção de melhorar o meu inglês, para melhorar o meu trabalho a bordo também. E isso abriu bastante o meu leque de conhecimento, e também a comunicação a bordo melhorou bastante. Super importante você ter falado sobre a questão da língua que é utilizada a bordo nos navios, né? É um ambiente internacional multidisciplinar. Portanto, caros ouvintes, se você pretende trabalhar como observador da biota marinha, você tem que falar o inglês. Isso é importante, realmente, Cláudia. E durante esses anos de trabalho como observadora, eu pude também contribuir bastante com o IBAMA, que é o órgão fiscalizador das atividades sísmicas. Com essa troca de informações nas nossas atividades a bordo, como observadoras, eu pude, então, ajudar também ao IBAMA, que realizava, na época, fiscalizações. Hoje eu não sinto tanto a presença deles a bordo, que é uma coisa que eu sinto falta, porque, na realidade,
A gente, como profissional a bordo, a gente precisa continuar trocando essas ideias, né, essas informações, para que a gente possa cada dia mais melhorar essa questão de preservação, né, dos mamíferos marinhos dentro dessas condições de atividade sísmica. Outra questão que é muito importante também, a se comunicar de maneira eficiente a bordo para tornar o nosso trabalho também eficiente, né? Porque a gente não tem só a questão de ser observador, de fazer as identificações dos animais, mas também, principalmente, saber como se comunicar com a equipe sísmica. Por isso que o inglês é tão importante. Durante todos esses meus anos de trabalho como observadora, isso me possibilitou conhecer bastante a atividade e, inclusive, me possibilitou também contribuir muito com o IBAMA, porque, na realidade, o IBAMA ele fazia fiscalizações no início da atividade sísmica, né? Então, eles iam muito ao navio sísmico para saber como os profissionais estavam agindo, como estava sendo o embarque, e eu acho que isso é extremamente importante, né? Que a nossa atividade a bordo tem questões de desafios, né, que a gente realmente precisa melhorar com o passar do tempo. E isso ajudou também, não só comigo, como profissional a bordo, mas muitos outros profissionais, a contribuir para a melhoria do guia que é utilizado atualmente, né? Com o passar do tempo, a gente viu que havia uma necessidade muito maior, né, de profissionais a bordo. Inicialmente, se começou apenas com 2 profissionais, né? E aí, com o passar do tempo, passou a ser 3, o que foi muito bom, porque a gente fica muito tempo observando no mar, né? Então, a gente precisa fazer um rodízio. Há uma necessidade de um rodízio, né? Então, com 3 profissionais, um fica em descanso e 2 ficam em observação. E isso é muito bom. Concordo plenamente. Quando eu comecei a embarcar em 2002, era somente um observador. E no Brasil, a gente chega a ter 13 horas de luz. Então, imagina, era um observador para ficar olhando para o mar durante 13 horas, todos os dias, durante 6 semanas. Quer dizer, não é humanamente viável. Por mais que a gente queira desenvolver o trabalho da melhor forma possível, existe um tempo em que a gente perde aquela concentração para estar avistando os animais. Então, essa evolução, essa interação com o IBAMA e a evolução do protocolo para aumentar a equipe e, assim, ter uma dinâmica melhor, foi, assim, um passo evolutivo do monitoramento de mamíferos marinhos no Brasil. Com certeza, isso ajudou bastante, principalmente também nas questões de saúde também, né? Porque você fica focada no oceano, você passa por vento, você passa pelaquela luminosidade que bate no oceano e volta, você acaba que você perde a concentração, você não consegue nem muitas vezes fazer uma identificação correta, porque você perde aquele feeling, né, de fazer aquela observação completa, de ver as características. Então, é necessário essa pausa, né? Bom, uma coisa que eu achei bastante importante também é que, com o passar do tempo, surgiu a atividade de monitoramento acústico passivo, e isso foi um instrumento que auxiliou bastante os observadores de bordo, né? Pois a gente só tinha a parte do dia para poder fazer a observação. E aí vinha aquela questão: como ficam os animais à noite? Como a gente poderia resolver essa questão de monitoramento? E com a chegada desse monitoramento acústico passivo no Brasil, auxiliou bastante a gente, né? Porque acabou que a gente pôde fazer um trabalho mais completo, mais amplo, né? E os observadores passaram a ter um instrumento a mais para poder proteger e preservar esses animais. Em 2019, eu fiz o meu curso para me tornar PAN-operadora, né, observadora em monitoramento pacífico acústico, para melhor compreender as diferentes formas de comunicação entre esses animais, além de ampliar também os meus esforços na defesa desses animais durante as atividades sísmicas. Hoje, eu estou começando meu primeiro embarque como PAN-operadora. Melhor, hoje eu estou indo, né, para o navio, então eu vou começar essa atividade, né? Vai ser a bordo do navio Artemis Odyssey, pela empresa que eu estou atualmente, que é a WSP. Então, meu foco maior atualmente, e também, né, ter a possibilidade de ter novas experiências,
é focar minhas atividades como observadora de bordo e como operadora fora do país, né? Então, eu estou procurando melhorar o meu conhecimento nas leis de proteção desses animais ao redor do mundo, para poder também ter condição de poder ir para fora e aprender muito mais sobre características, comportamento de novas espécies. Que bacana! Muito boa sorte nesse teu novo desafio. Aí, como operadora de monitoramento acústico passivo, tenho certeza que você vai gostar. É muito interessante e é como você falou, é um trabalho complementar ao monitoramento visual e também dá uma dinâmica a bordo. Além do que, já que você já tem 25 anos de experiência como observadora, vai ser uma nova experiência para você. Isso é muito interessante, a gente perceber que a gente pode ter uma carreira longa, mas ainda muito que aprender. Então, falando um pouco sobre essa tua longa carreira, compartilha com os nossos ouvintes, Andréia, por favor, uma história que você possa descrever o seu trabalho, como é que você protege esses animais e até que tipo de equipamento você utilizou. Conta pra gente. Como biólogo, nós temos instrumentos a bordo que são necessários para observação, como no caso de binóculo, né, para podermos observar o comportamento das espécies durante essa atividade, máquina fotográfica, rádios de comunicação, que é importantíssimo a gente trocar comunicação com os nossos membros, né, ou seja, outros observadores, e também com a equipe sísmica. E planilhas para anotar informações pertinentes ao comportamento dos animais, quando são avistados, quantidade desses animais, sua localização, a condição de visibilidade também, a condição de clima é importante, como dados que vão ser analisados posteriormente. E também é importante a gente informar a equipe sísmica quando esse animal entra durante a atividade das fontes sonoras, entra na área, e aí a gente tem condição de parar. Por isso que a comunicação ela é muito importante. A gente tem um raio de ação em que a gente pode proteger esses animais. Esse raio de ação é chamado de zona de exclusão, que geralmente é 1.000 metros de perímetro. No passado, a gente considerava a área menor, era a área de 500 metros. Essa área de 1.000 metros era uma área de sobreaviso. A gente avisava a equipe sísmica que estava entrando um animal na área mais próxima, e depois, se o animal entrasse na área de 500 metros, parava as GANs. Atualmente, essa área foi ampliada. O IBAMA considerou que era melhor que essa área fosse ampliada para melhor preservação. Então, atualmente, essa área é um raio de 1.000 metros, em torno da fonte sonora. Isso é um dado super interessante, porque o Brasil tem uma lei ambiental, né, muito mais restrita do que a maioria dos outros países que utilizam só a zona de 500 metros para o atraso do início da atividade sísmica, enquanto que no Brasil é 1.000 metros e para a atividade sísmica. Perfeito. Então, o guia do IBAMA, ela também é um instrumento importantíssimo para todo observador a bordo. Esse guia, ele iniciou em 2005, né? Mas depois ele passou por uma reformulação, graças à ajuda de pesquisadores, de profissionais a bordo, em 2018. E atualmente a gente tem esse guia como fonte de instrumento, com melhorias, para podermos realizar o trabalho a bordo, e com todos os procedimentos necessários para esse trabalho. Muito bem, agora a gente já entende um pouco como é que é essa rotina offshore, como é que são utilizados os equipamentos para proteger esses animais. E como é que você acredita que deve ser o trabalho de um observador de mamífero marinho para que ele atinja realmente o objetivo da conservação desses animais? Bom, primeiro você tem que sempre se mostrar a bordo profissional, sempre se colocar numa posição de respeito, colocar a sua presença, mostrar que você entende realmente o conteúdo do que você está fazendo, né, o conteúdo do guia que leva as informações que são pertinentes. Sempre se lembrar de preparar um guia na língua inglesa, isso auxilia bastante
os profissionais que são de outros países a bordo, a entender quais são os procedimentos, além também de você manter calma, ter paciência em situações desafiadoras a bordo, porque sempre vão surgir dúvidas, vão surgir questionamentos, porque as leis ambientais lá fora são bem diferentes das nossas, né? Então, sempre surge um questionamento, uma dificuldade de compreensão. Então, nesse momento, você tem que ter noção que você precisa estar com um guia bem esclarecido, bem consciente, tá? Para poder passar isso para as equipes, né? Que estão a bordo. Então, se você tem alguma dúvida com relação à atividade sísmica, com relação aos procedimentos do guia, é só pedir ajuda para quem tem mais experiência, para quem tem mais conhecimento, e assim você vai conseguir não só adquirir conhecimento, mas também crescer dentro da sua profissão, crescer dentro do trabalho a bordo, né? Isso é muito importante, principalmente se você trabalha em equipe. Andréia, sabendo das pressões que é viver no navio, com espaço confinado, trabalhando em turnos, trabalho também que pode chegar a atrasar a produção sísmica e causar mais estresses, como que você, Andréia, se defende em situações mais desafiadoras como mulher e ambientalista e exemplifica para a gente a sua experiência mais desafiadora a bordo? Essa questão de como você se comporta dentro de uma embarcação, ela é muito importante, porque todos a bordo estão observando você. Não pensa que somente a tua equipe que está próxima de você está te observando. Não. Você tem também profissionais como o capitão a bordo, o imediato, o chefe da navegação, que é responsável pelo trabalho da atividade sísmica. Todos eles estão prestando atenção no seu comportamento, nas suas atitudes. Por isso que é tão importante você estar centrada, você estar sabendo muito bem como é o procedimento do guia do IBAMA, como ele funciona, colocar muito bem as regras e impor também essas regras a bordo, porque muitas vezes ocorre deles não respeitarem, né, quando você solicita a parada das gangues. Eu passei muito isso no início do meu trabalho a bordo, em atividade sísmica. Inclusive, eu tive uma situação em que eu estava finalizando o meu trabalho do dia e, infelizmente, entrou uma baleia jubarte bem na zona de exclusão. E, naquela época, a comunicação era feita com o imediato. Ele não era feita diretamente com a sísmica, né, que era o correto. Então, eu solicitei para que o imediato parasse, né, ligasse para a sísmica e parasse a atividade, e ele simplesmente não quis parar. Então, eu fiquei preocupada, porque o animal entrava na área de exclusão e saía da área de exclusão o tempo todo. Eu falei, bom, esse animal ele vai entrar mais cedo ou mais tarde. E o dia já estava finalizando. E aquela tensão que a gente fica vai ficando cada vez maior, né? E aí eu falei, não, eu tenho que resolver isso. Então, eu fui, liguei para o capitão, chamei o capitão. Nesse momento, já havia escurecido o dia, né? Não tinha mais luz. Isso foi mais preocupante. E aí eu questionei o capitão: olha, eu solicitei isso imediato e ele simplesmente não quis parar a fonte sonora, ligar para a sísmica para parar a fonte sonora. Aí o capitão, você tem certeza que o animal está na área? Eu falei assim, eu não só tenho certeza, como ele está aqui do lado do navio. E aí o capitão decidiu pegar o holofote e colocar na direção das fontes sonoras. Ele foi lá fora, ligou a luz, e quando ele ligou a luz, ele parou em cima da baleia jubarte e do filhote. Aí ele voltou para dentro do navio e falou para o imediato, para agora. Porque ele sabia que posteriormente teria problemas, né? Porque eu fiquei preocupada, não, eu tenho que avisar o meu escritório e avisar também ao IBAMA caso seja necessário, caso eles não parassem. Mas graças a Deus eles pararam, né? A mãe e o filhote ficaram bem, né? Nós saímos da nossa área de trabalho, finalizamos o nosso dia e fomos tranquilos para a cabine. Mas realmente foi uma situação bastante difícil e até o chefe da navegação veio depois, pediu desculpa para a gente, porque na realidade ele não estava sabendo da atitude do imediato. Então, esses são tipos de problemas que podem acontecer. Então, para mim, esse foi
acho que o mais desafiador e o mais, assim, tenso, né? Porque foi um dia bastante tenso, porque a gente viu o animal ali do lado e ficamos bastante preocupados, né? Caso eles não parassem. É bem tenso mesmo, e aí a gente vê como é fundamental a comunicação clara e direta entre as pessoas que estão, né, com a observação do animal, como as pessoas que estão para desligar as fontes sonoras sísmicas. Agora vamos pensar aqui, vamos focar na coisa bonita, na coisa gostosa que é estar no mar. Ô, Andréia, compartilha com a gente a sua experiência mais emocionante com os mamíferos marinhos durante essa sua longa jornada. Foi um embarque que eu realizei a bordo do Hanford Challenger, navio da empresa PGS. Né? A minha equipe ela teve uma observação em um dos dias que a gente estava no navio, observação de um grande grupo de Stenella clymene. O que a gente não podia imaginar é que depois que esse grupo foi embora, um filhotezinho ficou com a gente ali na proximidade da embarcação. Até então a gente não tinha visto esse filhote, mas quando amanheceu o dia seguinte, um dos navegadores que estava fazendo a caminhada no helideck, né, que é uma coisa bem comum do pessoal fazer, ele viu o filhote. Aí ele veio até a ponte onde estavam os observadores e veio comunicar a gente que estava um filhote próximo à embarcação, na proa. Aí eu falei, ok, vamos dar uma olhada. E a gente foi lá, observou e constatamos a presença do filhote. Ficamos com ele o dia todo, foi muito bom e tal, mas a gente percebeu que o filhote não saía do lado do navio. E, infelizmente, o navio ficou muito tempo. Terminou o nosso horário de trabalho, a gente avisou a sísmica, ó, estamos com um filhote aqui, vocês não podem atirar a noite toda. E imaginamos que no dia seguinte ele iria embora. Mas esse filhote não foi. Ele ficou com a gente no dia seguinte, outra vez ele estava lá, né? Nós observamos que ele não dependia da mãe, ele já estava pescando, o que foi uma coisa boa, positiva, porque a gente estava preocupado, né? Um filhote daquele tamanho sem proteção no grupo, né? Se ele estivesse amamentando ainda, seria muito difícil ele se alimentar, ele poderia vir a falecer. Mas ele não, ele estava pescando, estava bem ativo, acompanhando a embarcação. E aí a gente começou a se preocupar, porque já ia para finalizar o dia, seria o segundo dia que esse animal estaria com a gente e a sísmica não iria trabalhar. Aí todo mundo no navio ficou tenso, né? Eu falei, bom, a gente tem que encontrar alguma coisa para poder resolver essa questão. E aí começou todo mundo ligando para os respectivos pesquisadores que a gente conhecia. Primeiro ligamos para o nosso escritório, é claro, para avisar a profissional Renata Ramos, que era a nossa coordenadora na época pela Engel. E aí comunicamos a ela esse evento, né? E ela falou: bom, eu vou entrar em contato com pesquisadores aqui, a gente vai tentar resolver da melhor maneira. Ligamos para o IBAMA também, que ela solicitou que fizéssemos isso, ligamos para o IBAMA avisando. E aí foi aquela coisa, né? Aquela loucura, todo mundo ligando um para os outros, né? Até que a professora Sheila entrou em contato conosco e nos falou que nós poderíamos resolver da mesma forma que ficou resolvido nos Estados Unidos. Ela viu um trabalho científico na qual era descrito a mesma situação, o mesmo problema, e que eles haviam resolvido com iscas falsas, sendo jogada por embarcações que pudesse afastar o animal. Então a gente falou, bom, vamos tentar, né? Apareceu essa solução. Então ligamos para o IBAMA, pedimos permissão para poder nos aproximarmos do animal, porque isso é uma regra muito importante, né? Os barcos não podem se aproximar dos animais enquanto a gente está fazendo trabalho. Dentro do navio, você tem dois barcos, o Air Force e o Workboat. São barcos de trabalho que você utiliza para poder fazer a manutenção das guns. Então, a gente pensou, bom, vamos utilizar esses workboats para podermos nos aproximar dos animais do animal e jogar a isca. Ok, preparamos a isca, né, que era feita de madeira, né, uma madeira comprida, em volta com alumínio, né, e presa num cabo. Nós colocamos num workboat, colocamos num Air Force para poder pegar os dois bordos, tanto boreste quanto bombordo. E colocamos uma isca também lá no barco de apoio. O barco de apoio é uma embarcação que geralmente auxilia ao navio sísmico a afastar barcos de pesca que possam se aproximar das fontes sonoras, né?
Então, esses barcos eles são muito importantes para o trabalho. Então, ligamos para o barco de apoio, pedimos para que eles fizessem uma isca lá também falsa e aguardasse quando a gente se comunicasse no momento certo. Pois bem, a gente fazia a comunicação do navio principal com o barco de apoio IOF4C e o barco do workboat. Enfim, né? Um workboat foi colocado no bordo, o F4C foi colocado no outro bordo e ficamos, né, tentando atrair a atenção do filhote, né? Só que o filhote ficou vários momentos indo de um lado para o outro, até que finalmente no barco de trabalho, né, no F4C, em que o Demétrio, o profissional Demétrio, estava a bordo, né, comunicou a gente que ele estava seguindo a isca falsa. E aí foi uma maravilha, né? Então a gente falou como continua, né, para atrair esse indivíduo. Então ele foi afastando o barco em direção do barco de apoio e esse animal foi seguindo direitinho a isca falsa. Até que chegou próximo ao barco de apoio, né? Ele recolheu no Air Force a isca dele e o barco de apoio jogou a isca deles no mar. E aí atraiu a atenção do filhote e o filhote foi em direção ao barco de apoio. O barco de apoio foi se afastando, até que finalmente o filhote desapareceu do nosso campo de visão. Nossa, foi assim uma alegria geral, né? Todo mundo comemorando, a equipe sísmica, o pessoal da ponte, todo mundo ficou feliz, né? E aí o barco de apoio voltou, a gente recolheu as iscas e deu tudo certo. Comunicamos ao IBAMA o sucesso da operação, né? E finalizamos aquele dia com atividade sísmica, as fontes sonoras em plena potência, né? Nossa, extraordinária essa experiência. E, caros ouvintes, eles fizeram uma publicação desse trabalho. Eu vou colocar o link para quem tiver interesse. Então, você vê que o observador da biota marinha, dos mamíferos marinhos, além de ter todo o conhecimento, né, daquilo que ele vai trabalhar, ele precisa também ter criatividade e curiosidade para poder resolver questões que acontecem, né, e que às vezes a gente não sabe o que fazer, então tem que se articular, usar a network para resolver essa questão e proteger assim os animais. Agora que a gente ouviu essa história emocionante do golfinho de Climene acompanhando o navio e toda a estratégia para tirar o filhote do caminho e deixar a atividade sísmica ser realizada, conta pra gente o que o mar representa para você, Andréia? Nossa, Cláudia, o mar é uma mescla de sentimentos para mim, né? É respeito, é paz, é felicidade, porque eu amo estar no mar, né? Aliás, quem não ama, né? A gente tem a possibilidade de poder ver nascer, pôr do sol maravilhosos todos os dias, né? Além da possibilidade de aprendizado, né? A gente aprende muito, não só com as pessoas dentro da embarcação, mas principalmente com a natureza que a gente está observando, né? Os animais, o seu comportamento, como eles agem mediante a situação que está em volta deles. Então, para a gente, assim, é um prazer, né? Para mim é um prazer, sempre. E dentro desse contexto, né, de prazer de estar dentro d'água, me diz qual é o seu bicho favorito e por quê? Nossa, isso aí é difícil, porque eu amo todos igualmente. Para mim, cada um deles tem uma peculiaridade diferente, né? Uma diferença que me agrada. Mas, assim, se eu tivesse que selecionar um especificamente, eu acho que é a baleia azul. Talvez porque eu nunca vi. E eu sempre tive o sonho de ver a baleia azul. E recentemente, uma outra profissional, colega nossa de trabalho, isso foi acho que no ano de 2022, se eu não me engano, 21, uma coisa assim, ela teve a possibilidade de ver baleia azul aqui na costa do Brasil, né? Então, eu até falei, amiguinha, eu tô com uma inveja branca aí, né? Porque ver esse animal é um privilégio, né? Um animal grandioso e faz a gente entender o quanto que a gente é pequeno, né? Que há muita coisa grandiosa nesse mundo, muita coisa para aprender ainda, né? Então, eu acho que ele realmente ver uma baleia azul é tudo que eu gostaria na minha vida. Ah, eu super compartilho esse sonho de ver uma baleia azul.
Às vezes eu fico pensando, será que aquela baleia-fim que eu tô vendo lá longe, que eu tô considerando baleia-fim porque tem um borrifo muito alto e Sim. um formato muito parecido com o da baleia azul, mas será que se de repente eu tivesse mais próximo, não seria uma baleia azul? Quando eu entro nessas dúvidas, aí eu coloco não identificada entre parênteses, fim ou azul. É realmente um sonho, né? Porque tem que se aproximar muito para ter a certeza que é ou não o bicho. E falando então desse tempo que a gente fica no mar sonhando em ver esses bichos grandiosos, quando você está dentro d'água, ou quando você volta para casa, existe alguma música que você gosta de ouvir dentro d'água ou que te lembre o estar no mar? Qual é essa música e por quê? Pois é, para mim, assim, eu sou uma pessoa muito eclética, né? Eu gosto muito de muitas músicas. Mas quando eu paro, assim, principalmente quando estou fazendo trabalho de observação, as músicas que eu mais gosto de ouvir são as músicas gospel mesmo, né? Elas me passam tranquilidade, emocionam pela situação onde eu estou, né? Vivendo naquele momento. E quando eu estou fora do mar, que eu estou ouvindo uma música desse estilo, nossa, eu me projeto para o oceano, né? Eu penso exatamente que eu estou lá, mas principalmente porque me faz lembrar da grandiosidade de ter essa oportunidade de observar esses animais, de estar lá em contato com eles, né? Me faz sentir mais perto de Deus, sabe? E é muito maravilhoso você ter a oportunidade de passar por essa experiência. Eu espero que todo mundo, independente de ser pesquisadora, não possa um dia passar por isso que a gente, né, tem esse privilégio de ter essa vivência, né? Então essas músicas me fazem eu pensar, eu projetar para o ambiente do oceano quando eu estou em casa. E quando eu estou lá, nossa, a emoção é sempre especial, né? Que lindo, muito lindo. Eu também sinto que quando a gente está no mar, a gente está bem próximo de Deus. E é no mar também que eu me encontro, que eu encontro a minha paz. E acredito que é por aí que você ouve essas músicas, né, que te trazem essa paz. Muito bacana. Eu só tenho a agradecer a você, Andréia, de receber o convite, de estar com essa disponibilidade, de contar essas histórias tão incríveis, tão pessoais e tão inspiradoras. Se alguém quiser saber mais sobre o seu trabalho especificamente, como é que você pode abrir esse contato com os nossos ouvintes? Então, pode ser através do meu e-mail pessoal, né? Que é andreaescorte@gmail.com, ou então pelo LinkedIn, para conhecer um pouquinho da minha experiência profissional. Você pode acessar, né, o LinkedIn, que depois eu vou passar para você o link para você poder passar para quem quiser entrar em contato. É linkedin.com em Andrea_Cordeiro_B2A74B16. Perfeito. Caros ouvintes, eu deixarei aqui na nossa descrição do episódio da Andrea os links do LinkedIn, o e-mail e o tal trabalho que ela publicou sobre o filhotinho de Stanella Climene. E eu gostaria de te pedir, se você quiser, claro, deixar uma mensagem para os nossos ouvintes. Então, Cláudia, eu acho que o mais importante é dizer para eles que não desistam dos seus sonhos. Se você é um profissional, né, ou até mesmo uma pessoa normal, sem trabalhar com a pesquisa, né, trabalhar com outros tipos de profissão, quiser ter uma experiência dessa, eu acho que, como profissional de outras áreas, você pode trabalhar como voluntário, né? Há vários projetos de pesquisa voltados para mamífero marinho que eles disponibilizam, tá, voluntariado, e isso é muito legal, porque é uma experiência muito boa. Você não só trabalha com observação, mas você trabalha também junto com eles em mutirões de limpeza de praia, fazendo educação ambiental. Então, é um trabalho de voluntariado que vale a pena fazer. Agora, para quem quer entrar na área, que é um profissional já formado na biologia, eu posso dizer para vocês não desistirem. E o caminho é muito parecido com esse. Você pode trabalhar como voluntário inicialmente, trabalhar como estagiário em projetos de pesquisa com mamíferos marinhos.
Sempre lembrando que o IBAMA ele exige 100 dias para que você comece a trabalhar na sísmica. Então, é sempre bom ter uma experiência, né, anterior para você poder ter oportunidade de entrar logo assim como iniciante, né? Então, para que você possa estar entrando no meio da sísmica, é importante que você faça alguns tipos de treinamento, como, por exemplo, o CBSP, que é um treinamento de sobrevivência no mar, o HILT, que é um treinamento que você lida com a aeronave, né, porque você tem que se deslocar para o navio, então, ou a plataforma. Então, você precisa dessa aeronave para se deslocar, então é importante você ter esses dois treinamentos, porque são exigidos pelas empresas da embarcação. Você tem que fazer, claro, o treinamento para ser um observador de bordo, né, treinamento de MMO, e também o exame médico norueguês, que é um exame médico que é exigido pelas embarcações estrangeiras para que você possa trabalhar a bordo. Agora, se você quer ampliar o seu sonho aí, quer ir para fora do Brasil, né, trabalhar lá fora, aí eu recomendo você fazer outros tipos de treinamento também, como é o caso do PAN operador, né, você também fazer esse treinamento para poder não só trabalhar aqui, mas trabalhar lá fora também, que é bastante exigido. O JNCC, que é o Guia de Procedimentos e as leis que regem esses países lá fora, né? Aqui a gente tem o guia do IBAMA, lá eles têm o guia do JNCC. E também fazer um curso de PSO, que é equivalente ao nosso MMO aqui. Então você precisa fazer esse treinamento, tá? E para ter ainda outros treinamentos que se fazem necessários, você tem que fazer o Bolsier, que também é um treinamento de sobrevivência no mar, mas específico, né? Principalmente para regiões de área fria. O CAB EBS, também, que é um outro treinamento que é utilizado por eles. E você adquirir o seu Siemens Book, que é o seu passaporte marítimo. Então, você vê que tem bastante treinamento aí para fazer, né? Mas é um investimento que vale a pena se você quer realizar esse seu sonho. É isso aí, Cláudia, é minha dica aí para os nossos ouvintes. Super dicas, então, ouvintes. Você que ainda não se formou, procurar fazer estágio para ir já criando uma experiência. E você que já se formou, fazer os treinamentos que são necessários para trabalhar offshore. Muitíssimo obrigada, Andréia. Eu adorei essa nossa conversa e agora a gente vai te deixar aí embarcar e passar por esse novo desafio. Ótimo trabalho para você, muitos bichos e bons ventos. E você ouviu o podcast Olhos no Mar, uma realização da bióloga Cláudia Erber e jornalista Johanne Russell, com as parcerias das observadoras de mamíferos marinhos e designer Flávia Muniz. Avisa aos navegantes, mês que vem tem mais.